Premiação para o Vitória continuar na Série A do Campeonato Brasileiro. No vídeo de hoje quero trazer aqui em números a diferença gigantesca entre você jogar a Série A e a Série B, do futebol brasileiro, principalmente em relação ao direito de transmissão, que infelizmente ainda é o principal combustível, vamos colocar assim, para a economia do Esporte Clube Vitória. A premiação, por exemplo, que a diretoria ofereceu no ano passado aos jogadores, até mesmo a premiação pelo acesso à Série B do Brasileirão, e para esse ano uma forma de tentar motivar também os jogadores neste segundo turno da Série A, que é sim muito importante. O Vitória continua a sua reconstrução, a sua retomada esportiva e financeira no futebol brasileiro, esta sequência de pelo menos 3, 4, quem sabe 5 anos na elite do Brasileirão. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também em nosso canal, ativar as notificações, confira o nosso canal de cortes, o link logo aqui abaixo na descrição, e faça sua aposta com a Esportiva VIP a partir de R$1 via Pix sem burocracia. O link você encontra no primeiro comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre a importância financeira do Vitória continuar na Série A do Brasileirão para o ano que vem, e até mesmo trazendo os valores, essa diferença gigantesca entre você estar na Série A ou na Série B do Brasileirão. Infelizmente, alguns clubes aqui do Brasil, e assim, eu não vejo que é só culpa deles, mas que há também uma diferença muito grande em relação à distribuição do direito de transmissão. Se você comparar o que recebe o Vitória a um Corinthians, Palmeiras, Flamengo da vida, é muito desproporcional. Já foi maior, inclusive, hoje fica basicamente 40% um valor fixo, 40% também em relação à posição do time do Campeonato Brasileiro e 30% pelos jogos que serão transmitidos na sequência da temporada. Aliás, 30% dos jogos, 30% também da colocação e esse 40% do valor fixo, totalizando esse 100%. Na Série B do Brasileirão, no ano passado o Vitória recebeu algo na faixa de R$10 milhões pelos direitos de transmissão. Houve também premiação para os jogadores, principalmente naqueles jogos mais importantes, na reta final, e consequentemente também um prêmio relevante pelo título, o Vitória que recebeu da CBF, além desses 10 milhões do direito de transmissão, mais R$2,5 milhões por ter conquistado o caneco da segundona no ano anterior. Na Série A desse ano é difícil a gente estimar agora, porque geralmente eu uso os dados aqui do vídeo com base no relatório do Rodrigo Capello, que ele faz um levantamento espetacular de cada um dos clubes em relação à temporada anterior. A tendência é que o Vitória receba de direito de transmissão na Série A de 2024 algo na faixa entre 70 até mesmo 80, 90, 100 milhões de reais por este ano. Por quê? Comparando os outros clubes em edições anteriores, o Goiás em 2022 só da Série A recebeu 75 milhões de reais, o próprio Vitória em 2018 49 milhões, o Fortaleza em 2022 com todas as competições 118 milhões de reais, o Bahia em 2021 124 milhões, também por todos os torneios, e o Ceará na primeira divisão 91 milhões de reais em 2021. Então tem também aqueles fatores, cada jogo na TV aberta o clube recebe mais ou menos 1.400.000 reais, na TV fechada 750 mil, tem que saber exatamente a posição que o clube vai terminar também no Campeonato Brasileiro. Por exemplo, se o Vitória ficar na 11ª colocação, o clube, no ano passado o Fortaleza recebeu nessa colocação 20 milhões de reais. Então são alguns fatores, só que dá pra gente garantir sim que há uma diferença entre você estar na Série A e na Série B de pelo menos 10 vezes mais. Isso só considerando coisas básicas, igual, por exemplo, a questão do direito de transmissão, uma ou outra venda de camisa, bilheteria, etc. Você já consegue vezes 10, essa diferença entre primeira e segunda divisão. Então está aí essa importância também para uma motivação aos jogadores. Pelas informações que eu procurei, eu não consegui encontrar se há uma premiação, por exemplo, mensal aos atletas do Vitória por um determinado objetivo. Por que eu digo isso? O Goiás, quando estava nesse ano, inclusive na Série B, cada mês dentro do G4 a diretoria premia com uma parcela para os jogadores. Nada extraordinário, mas é uma bonificação. Na Série A também, cada mês que o Goiás passava longe do Z4, estabelecendo uma tabelinha contra quem que ia lutar, cada vez que o Goiás ficava acima destes clubes e fora do Z4,
também tinha uma premiação. O Sport ofereceu uma premiação alta no ano passado, na reta final da Série B. Eu acho que essa premiação alinhada a metas mensais, ela faz mais sentido, porque um bicho, por exemplo, você pode pagar 10, 12 bichos para o jogador e ainda assim o clube se rebaixar na Série A do Brasileirão. Óbvio que tem, né, tudo há um risco também na questão do investimento, só que eu vejo sim como necessário e o Vitória deve sim abrir os cofres também olhando essa questão da motivação, da premiação para os atletas. Você pode até se questionar, falar, putz, Guilherme, mas pô, os caras já recebem um salário muito alto, será que precisava de mais, né, de pagar a premiação, etc. Olha, assim, a gente não tá nas contas deles, né? Se a gente recebesse 100 mil por mês, eu acho que eu trabalharia mais uns 4 meses, 5 meses e já tava bem da vida. Mas assim, não é tão simples, né? Você não sabe a realidade de cada um e convenhamos, algo a mais sempre é capaz de motivar o ser humano. Tá? Eu não sou a favor, por exemplo, se o cara tiver premiação, ele joga bem. Se não tiver, o cara não quer correr. Aí é mau caratismo. Agora você buscar algo a mais, fazer, por exemplo, né, igual uma empresa, uma instituição comum, vamos colocar assim, né, que o cidadão trabalha, ter uma bonificação por você atingir determinada meta ou um valor a ser pago por um bom trabalho, hora extra, isso eu não vejo problema algum, como eu falei, desde que não parta para esse lado do mau caratismo. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito desse assunto. E tá aí a importância de um Vitória que já está gastando uma quantia alta, né, na Série A. Acho que o Vitória até gasta muito mais do que a qualidade que tem dentro do seu elenco, mas que pode sim tentar forçar um pouquinho mais, não endividar o clube. Hoje o Vitória, né, começou essa temporada, por exemplo, de 2024, com uma dívida que chegava mais ou menos a 70 milhões, em 2023, o déficit foi de 24 milhões, né? A dívida do clube chegava a 230 milhões de reais. Então, assim, não estou falando para o Vitória ser irresponsável, só que tentar um investimento um pouquinho maior, visando essa permanência na Série A, eu concordo, né? Assim, garanto para vocês que é muito mais vantajoso você trazer 2, 3 jogadores diferenciados, de 200, 300 mil, 400 que seja por mês, e buscar essa permanência na primeira divisão, do que ter que jogar a Série B do ano seguinte, tendo basicamente as receitas somente se você pegar direito de transmissão, venda de camisa, bilheteria, que mais? Venda de jogador pode acontecer também, estando na Série A e em Série B, a diferença com toda certeza é mais de 100, 120, até uns 150 milhões de reais. Então é fundamental estar na elite do Brasileirão. Lembrando que para você fazer a sua aposta é na Esportiva VIP, no primeiro comentário fixado, o link você encontra com um depósito a partir de R$1 via Pix sem burocracia e lá também com todas as partidas disponíveis do Vitória nesta sequência de Série A. Por exemplo, o jogo contra o São Paulo no Morumbi, Vitória do Leão fora de casa, está pagando lá na Esportiva VIP atualmente 6,80 a cada real apostado, um empate a 3,95, vitória do São Paulo em casa 1,43. Na Esportiva você encontra também outras partidas, vitória do Fortaleza contra o Corinthians a 1,77, do Flamengo contra o Red Bull 1,52, empate entre Bahia e Botafogo a 3,20 e vitória também no outro final de semana do Corinthians contra o Flamengo, por exemplo, a 3,20, empate a 3,10 e vitória do Flamengo fora 2,16. Essas e todas as outras cotações você pode também fazer, né, a múltipla aposta, por exemplo, fazer um bilhete com todos os seus palpites para essa rodada. É possível, né? Não esqueça de sempre jogar com responsabilidade, e esse valor que está dando sopa aí na sua conta, não precisa gastar ele todo não, tá? Mas coloque mais emoção nesse próximo jogo do Vitória com a Esportiva VIP a partir de R$1, sem burocracia, o link no primeiro comentário fixado. Então beleza, se eu falei desta dependência, né, que muitos clubes do Brasil têm, né, em relação ao direito de transmissão, como poderia tentar mudar isso, né, olhando um cenário mais otimista para os próximos anos. Por exemplo, o Vitória ele tem um número de sócio-torcedor já expressivo, tá, que pode sim tranquilamente passar 30, 40 mil torcedores. Alguns clubes não conseguem chegar nessa marca, igual por exemplo na Série A desse ano, um Atlético Goianiense, um Cuiabá, um Juventude. Então a dependência fica muito grande em relação àquilo que você vai estar jogando, se vai ser a Série A ou a Série B, e também as premiações, por exemplo, de uma Copa do Brasil, Libertadores ou Sul-Americana. Ainda assim mesmo, o Vitória tendo esse potencial financeiro, não é o suficiente, por exemplo, para todo ano você ter uma garantia de uma receita de, sei lá, 100 milhões de reais. Não é bem assim ainda. Então como que pode tentar melhorar isso? Além dessa sequência na primeira divisão, como eu falei, ela é fundamental, mas também pensando na venda de jogadores das categorias de base. Isso, algo que o Vitória já fez inúmeras vezes,
nos últimos anos acabou dando uma esfriada. Então assim, você ter, né, não estou falando para o jogador fez 3 jogos bons no profissional, você vender por R$1 milhão. Não, segurar, né, e quando tiver uma compensação financeira vantajosa, quem sabe aí 25 milhões, 30, 50 milhões de reais, aí sim você faz essa venda com inteligência. Então, acho que eu vejo outro ponto também que acabou desestabilizando, vamos colocar assim, o Vitória, quando está na Série B, na Série C, onde a premiação por direito de transmissão era de R$500 mil na Série B lá de 2021, 2022, né? A diferença ela é gritante. Então, você ter também mais jogadores revelados do clube, um sócio torcedor forte, pode sim ajudar a compensar isso. Pode deixar a sua opinião, o que você faria, e esta importância também do Vitória estar na Série A do ano que vem. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também no nosso canal, ativar as notificações, conferir o nosso canal de cortes e faça a sua aposta na Esportiva VIP a partir de R$1 via Pix sem burocracia no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos numa próxima oportunidade. Valeu, galera!